Estamos de volta e eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Médicos em Mato Grosso, Aldeildo Lucena, também sobre a situação do estado diante do agravamento da pandemia do coronavírus. Aldeildo considera que medidas mais duras são o caminho para conter a disseminação do vírus enquanto a vacina não chega. Como que está lidar com toda essa carga de trabalho que a pandemia vem exigindo do profissional médico? Então, o estresse está bastante grande entre, eu digo, não só médicos, mas os profissionais de saúde. Mas cabe ao médico, no momento, a tomada de decisão. Isso é algo bastante complicado com uma doença que nós conhecemos tão pouco ainda. Já temos avanços, mas ainda temos muito que aprender com essa doença. Então, lidar com as incertezas no momento de clinicar é algo bastante angustiante. O médico, ele é treinado para não errar, mas somos humanos. Então, como seres humanos, a gente enfrenta um nível de estresse muito grande. Nessa situação de pandemia, isso é numa taxa mais elevada. Nós já vivíamos numa encruzilhada, nós já vivíamos com uma taxa maior de ansiedade, de depressão, do que a população de uma maneira geral. Mas agora, durante a pandemia, isso aumentou na população, esses problemas de saúde mental, e é óbvio, na classe médica, isso também vem causando bastante transtornos. Doutor Aldeildo, quando a gente pensa em pouco mais de um ano de uma situação pandêmica, que a gente vê um agravamento nesse momento, que a gente não havia experimentado antes, como que fica essa rotina de trabalho? Nós temos profissionais suficientes, uma carga de trabalho que ela está excessiva, não dá para ter descanso, não dá para tirar férias, como que está essa realidade? Bom, a gente tem 3 níveis de atenção, né? Isso a gente pensando na saúde como um todo. Então, nós temos a atenção primária, secundária e terciária. Cada um, no seu nível de atenção, cada profissional enfrenta as adversidades. Hoje, os profissionais de atenção primária, é óbvio, se você pensar como profissional, você vai estar também com medo, como pessoa, com medo de contrair a doença, e você está mais exposto. Então, a gente vê assim, o que aconteceu? Aconteceu que os governos, isso nos 3 níveis, ele não se adequou e não capacitou os profissionais para enfrentar essa situação. Nós temos 1 ano de pandemia, nós temos 6 meses da segunda curva. E se nós pensarmos nesse aspecto, deu tempo para treinar, até mesmo dentro de uma UTI. Uma UTI com profissionais capacitados, ela tem uma resolutividade muito maior do que com profissionais que não têm essa capacitação devida. E no momento de pandemia, acaba você trazendo profissionais sem a qualificação adequada. Falando isso dos profissionais de saúde de uma maneira geral. Então, o equipamento na UTI é importante, mas os recursos humanos, eles são essenciais. Se você pegar na atenção primária, não é tão diferente. Só que o médico da atenção primária, ele tem um tempo maior para agir, para pensar. Só que isso precisa de coordenação. Se você pensar hoje, nós temos unidades de saúde da família espalhados por todo o Brasil. Se esses profissionais forem adequadamente utilizados e coordenados, eles vão fazer o diagnóstico precoce, vão conseguir identificar os contatos, né, trabalhar na questão do isolamento e fazer a coordenação de cuidados desses pacientes contaminados. Muitas vezes consegue internar no momento correto, né? De você chegar naquele time, na hora de internar, não adiar. E isso, o profissional da atenção primária, o médico da atenção primária, ele tem essa proximidade com o paciente, ele tem essa condição, mas precisa de quê? De coordenação. Se você pegar um paciente internado em enfermaria, é o mesmo sistema, os estresses, a forma de você sofrer esse estresse, ele é diferente, mas ele é comum nas 3 modalidades aí de atendimento.
A gente está falando muito do momento pandêmico que a gente vive, né, de uma demanda por leitos de UTI. A gente hoje tem uma fila em Mato Grosso aguardando. O governo fala de abertura de novos leitos. O senhor disse da necessidade de capacitação dos profissionais para lidar com esse momento delicado. Que tipo de capacitação seria essa, doutor? Como o senhor bem disse, é uma situação que é nova, a gente ainda não sabe muita coisa dela, né? Então, qual é o tipo de capacitação que a gente precisa ofertar para esses profissionais? Se a gente pensar, ela é nova, sim, mas nós já temos um ano com ela. Nós estamos vivendo um ano nessa situação. Então, vamos pegar um profissional que trabalha na unidade de terapia intensiva, nós temos médicos que não sabem intubar, né? Que é um procedimento invasivo e necessário em boa parte dos casos graves, né? Você tem que ter uma habilidade, por exemplo, um técnico de enfermagem, né, para trabalhar em UTI, ele tem que ter uma habilidade para funcionar uma veia. Se você pegar um médico, ele tem que saber o acesso venoso central. Então, tem procedimentos que é específico de cada área de atuação. Se você pega um médico recém-formado e coloca dentro da unidade de terapia intensiva, com certeza isso não é uma boa ideia. Então, o que eu estou dizendo para você agora é algo para ter sido feito antes, ter planejado, ter organizado, para agora, no momento em que nós estamos vivendo a segunda onda e estamos com os números de casos acelerados, nós estamos ascendente ainda nessa curva, e está um pouco diferente da outra, porque nós temos mais casos graves, né, talvez pela variante, mas não só por ela, né, nós tivemos aumento de número de casos também, por conta da não observação do distanciamento social. Então, agora, esse é um momento diferente. Nós tivemos um momento no início da pandemia, um momento na primeira onda, e agora nós estamos vivendo um momento na segunda onda. Esse momento que nós estamos vivendo é de extrema gravidade. Não adianta agora treinar, nós vamos treinar profissionais, nós vamos capacitá-los, nós vamos criar mais leitos de UTI, nós vamos criar, de repente, aí um hospital de campanha, mas isso é para depois dessa onda, para a terceira onda. Agora, no momento, nós temos uma solução só: distanciamento social. Como isso vai se dar? Tem que restringir. Não tem como, se o governo não assumir essa situação e não fizer uma restrição maior, com mais rigor, nós vamos ter uma situação muito pior do que estamos vivendo. Essa história de falar assim que não funciona, ela não funciona porque não usa no momento correto e não usa com o objetivo correto. Qualquer remédio, e esse é um remédio amargo, qualquer remédio tem que ser usado por uma pessoa competente, na pessoa certa, no momento certo, na dose certa, pelo tempo certo. Se você fizer algo errado nesse caminho, com certeza você vai prejudicar o doente. Se você não souber fazer no momento certo o distanciamento social, com o objetivo proposto, que é reorganizar os serviços de saúde, não vai dar certo. E o momento ideal seria esse, presidente? Já passou, inclusive. Nós estamos além. Isso teria que ser sido feito com mais rigor. O governo tomou uma medida tímida, mas tomou, o governo do estado, né? A prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande, as outras prefeituras não, elas se omitiram. Só que o governo tomou essa decisão tímida e já com cerca de 30 dias de atraso, né? Poderia ter interferido antes, que era o correto. Só que agora a situação está bem ruim. Com essa medida, nós não vamos diminuir as internações a curto prazo, as necessidades de leitos de UTI a curto prazo. Isso não há mais o que fazer, já era para ter feito. Agora nós temos que intensificar os cuidados e eu digo para você, ficar à espera de um milagre. Ou o governo toma uma atitude, ou a situação vai ficar pior. Isso, para nós, né, do Sindicato dos Médicos, está bem claro. É óbvio, se falar assim, tem discordância? Nossa, nós temos discordância até no uso de dipirona. Você imagina num remédio tão amargo como um lockdown, né? Isso seria
Isso realmente nós não temos unanimidade, graças a Deus, né? Porque a unanimidade não é o objetivo em qualquer situação onde há um diálogo e democracia. Presidente, o senhor falou sobre a necessidade desse distanciamento, de medidas rígidas, do lockdown efetivamente, né, do distanciamento social, que hoje seria o remédio mais vantajoso que a gente teria contra o coronavírus. Além da falta de distanciamento social, o que mais que a gente pode colocar nessa conta para ter colocado o Mato Grosso na situação que o Estado se encontra hoje? Então, na verdade, existem estados numa situação bem parecida com a de Mato Grosso, né? E é justamente por ter faltado um planejamento melhor. É óbvio que ninguém tem culpa da pandemia, né? A doença veio e ninguém tem, não é questão de apontar culpados. Na verdade, todos nós temos responsabilidades, mas nós temos representantes políticos com poder de definir algumas coisas. Então, se você tivesse tomado cuidado anteriormente, né, do distanciamento social, com regras mais claras, né, e dado o exemplo, porque nós temos que dar exemplo. Eu tenho que dar exemplo para meus filhos, para meus pacientes, para as pessoas que me veem. Eu acho que cada ente público de qualquer esfera tem que dar o exemplo e tem que tomar as medidas baseadas, claro, na política, na questão da economia, lembrar das questões culturais no país que são bastante diversificadas, mas tem que olhar a questão técnica. Nós temos a curva e a gente observa essa curva. Já sabiam que essa viria, sabia até o momento que viria. Então poderia ter interferido antes. No momento, agora, nesse momento, se a gente tivesse a vacina, seria uma solução, assim, até a médio prazo, porque teria que vacinar a primeira dose, a segunda dose, e nessa onda não vai adiantar. Ela vai interferir, talvez, na quarta, na quinta onda, quando vier. A terceira, pela previsão, vai dar tempo da vacina interferir, que é o ideal. O ideal é a vacina. Só que nós temos que continuar andando. O que a gente fala, o que eu tenho falado até para as pessoas assim, a saúde sempre andou no limite. Nós, profissionais de saúde, estamos acostumados a estar no limite. A gente tem um jargão que fala assim, na saúde a gente tem que aprender a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E eu estou dizendo para as pessoas, nós estamos com os 4 pneus furados e nós temos que tocar a si mesmo. Então a vacina em primeiro lugar, só que não temos. Distanciamento social, né? E óbvio, a coordenação de cuidados. Essa coordenação de cuidados, ela vai envolver os 3 níveis de atenção, né? É óbvio, como eu digo, que cada um de nós tem a responsabilidade, nós temos que pensar no coletivo, né? Nós vamos usar máscara, eu não vou usar máscara para me proteger, se bem que a máscara que eu uso no trabalho ajuda a me proteger, mas a população, de uma maneira geral, está usando máscara para proteger o próximo, e o próximo está usando a máscara para proteger os outros. Então a gente faz hoje até uma educação você usar máscara nos ambientes em que você vai, exceto, óbvio, se você vai num distanciamento adequado, mas isso no local de trabalho não acontece, né? Eu atendo os pacientes com máscara, claro, então a máscara é importante. Eu vou evitar aglomerações, né? Ir em algum lugar ou outro, você acaba indo, mas evitar aglomeração. E essas aglomerações parte da população, e isso não explica essa situação que nós estamos como um todo, apenas parte dela, né? Parte da população não tem respeitado. A terceira onda, ela tende a ser pior, ou como você disse, pela vacinação, pode ter um impacto positivo nessa terceira onda? Essa terceira onda vai depender de múltiplos fatores, né? Presidente, para a gente encerrar, queria que o senhor dissesse como fica o sentimento da classe médica, que está se doando extremamente nesse momento, ao ver que pessoas ainda não respeitam, por exemplo, o distanciamento social, que seria essencial para a gente conseguir aí conter essa curva de contágio da Covid-19. O que a gente pede para a população por favor, não adoeçam o seu médico, né? Porque o que acontece? Se você não cuida, se você não tem o sentimento de coletividade, se você não cuidar de você
e do próximo, vocês vão acabar levando a doença para os profissionais de saúde de uma maneira geral, e nós vamos adoecer, e já completamos, salvo engano, 26 médicos que morreram vítimas da Covid até o momento. Nós temos 4, se não me engano, em estado grave, e nós tivemos esse ano profissionais da enfermagem sendo acometidos de maneira absurda, um número elevado. Então, eu vou estender esse pedido para todos os profissionais de saúde. Gente, não vamos ter medo de cuidar de vocês, nós vamos manter isso e manter com toda força, com toda vontade, que o médico sabe do comprometimento social que ele tem, ele não vai se acovardar, não vai fugir da raia, mas nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, né, os colegas da ponta, principalmente policlínicas, UPAs, né, no primeiro atendimento, os colegas de UTI com uma sobrecarga muito grande. Então a gente pede à população que respeitem o isolamento social, né, que aí um decreto mais rigoroso, por favor, entendam que isso é uma forma de proteger vocês, de proteger seus familiares, amigos, e de proteger também os profissionais de saúde que estão na linha de frente e se expõem de forma muito maior que a maioria da população. Vamos a um breve intervalo e a gente volta em instantes.